A honra, a glória e a graça seja dada ao nosso Deus. Amém? Mensagem de hoje, eu e Deus, Deus e eu. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Se você se diz cristão, é porque você se considera uma ovelha do Senhor. E lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27, ele nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Portanto, apenas os cristãos são seguidores e imitadores de Cristo. Mas por que o Senhor coloca em primeiro lugar isso, pastor? Para que você entenda a importância de você conhecer a palavra, de você conhecer ao Senhor Jesus, não só de apenas ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Glória a Deus. Ouçamos então uma palavra de profecia. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Amém? Glória a Deus. Mas, pastor, isto não é uma profecia. Isso é vamos chamar de puxão de orelhas. Aqui o Senhor está falando de pessoas que falam mal umas das outras, pessoas que julgam umas às outras. Profecia que eu entendo é aquela que quando diz assim: eu profetizo em tua vida, eu profetizo em tua vida que tu terás abundância. Vamos entender da palavra, meu amado? Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 14, o versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Na Bíblia, amado, profetizar significa falar ou escrever o que Deus quer que as pessoas saibam, seja para seu próprio benefício ou para o benefício de outra pessoa. Entendido na palavra o que significa profetizar? O Senhor nos pergunta: tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quer saber quem somos? Há um versículo na Bíblia que você nunca deve esquecer. Nunca. 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Nunca esqueça. Tenha guardado na tábua de seu coração. Mas, pastor, como posso me examinar? Como posso me julgar? Há um conjunto de 4 livros na Bíblia Sagrada chamada de Evangelhos. Esses livros são chamados de evangelhos. Preste atenção. A palavra evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. Para nós, cristãos, o evangelho refere-se à boa nova trazida por Jesus. E é a doutrina e a história de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos que nós podemos usar para nos examinar. O examine-se o homem a si mesmo nos leva a conhecer a história e a doutrina que o Senhor Jesus nos ensina nos evangelhos para podermos então aplicarmos em nossa vida. Amém? Mas entenda uma coisa: com dureza, com justiça e com verdade. Preste atenção, escute o que o Espírito diz às igrejas. Lá no livro de Apocalipse 22, 11. Por isso é importante que nós nos examinemos sempre, cada passo que nós dermos,
Toda vez que olharmos para um irmão, toda vez que olharmos para nós mesmos, Apocalipse 22:11, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E como podemos ser santificados se não for pela palavra? Alguém aí está entendendo o que o Senhor quer nos dizer? Naquele dia, preste atenção, naquele dia que está próximo, eu não serei perguntado de maneira nenhuma sobre qual pecado você cometeu. Não, o Senhor não vai perguntar para mim. Já te assim, que pecado o irmão José cometeu? Que pecado a irmã Maria cometeu? O que eles fizeram? Mas eu ouvirei do que está escrito no livro da vida, os pecados que eu cometi, os pecados que eu cometo, inclusive quando julgo meu irmão, e sobre quais os pecados eu verdadeiramente me arrependi. Lembre de uma coisa, enquanto eu vou jogar para mim, para que ninguém se sinta ferido, enquanto eu estou ocupado, vigiando, julgando o meu irmão, a minha história está sendo escrita no livro da vida. Pense nisso. Louvado, bendito e glorificado seja o nome do Senhor eterno, e que Ele de nós tenha misericórdia e nos abençoe.